da análise da questão de ordem ali dos advogados. Vamos seguir aqui. O Cláudio, Cláudio perguntou assim, Kobayashi, como o ministro Barroso acompanhou o Zanin logo após esse ter colocado os ministros podem se comunicar anteriormente de colocar os seus votos? Entendi. A sua questão, como é que o Barroso acompanhou o Zanin? Será que eles teriam conversado anteriormente nos bastidores antes do julgamento? Vejam, o que nós temos para fins de direito? Cada juiz, ele é dono do seu voto, ele é independente, ele não pode se deixar influenciar anteriormente pelo julgamento. Ele pode ser influenciado, aliás, todos são influenciados, mas não tem esse negócio em tese de combinar voto, tá? Isso no cenário ideal. É possível que eles tenham conversado? Com certeza é possível, porque assim como os advogados das partes autoras, todos os envolvidos ali na ação, seja a ABL, os amigos da corte, seja a doutora Gisele, eles tiveram a oportunidade de despachar no gabinete dos ministros. O INSS também faz esse despacho. Ele vai no gabinete de cada um dos ministros e ele vai apresentar ali a sua versão da realidade dos fatos. Então, dependendo ali da persuasão, é possível que algum ministro ou outro se sinta no direito, na vontade de ver o que o outro ministro pensa. É possível que eles tenham conversado anteriormente? Com certeza, é possível que eles tenham conversado anteriormente e, infelizmente, combinado o voto, porque é muita estranheza, e até os próprios ministros têm que convir comigo, e outros operadores e outros youtubers que falam desse tema, que é muito estranho, após a postagem ali do primeiro voto do ministro que pediu vista, Cristiano Zanin, e logo na sequência, não demorou nem 10 minutos, que o ministro Barroso acompanhasse o seu voto. Então isso gera uma estranheza muito grande, um desconforto muito grande ali para a segurança jurídica. Um desconforto muito grande. Porque, vejam, o voto do ministro Cristiano Zanin, ele tinha aproximadamente 30 páginas, né? Mais de 30 páginas. Numa leitura muito rápida, muito dinâmica, você não conseguiria em 5 minutos, 10 minutos, ter um convencimento ali pleno do que vai ser o seu voto. Então, pode ser que, eventualmente, eles tenham conversado com antecedência. Tudo bem? Mas isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Essa questão de combinar os votos. Não estou acusando que isso ocorreu de fato, mas que gera uma suspeita, um estranhamento muito grande, isso é evidente. Francisco de Pernambuco, as questões de ordem já respondi. Bom dia, doutor Lúcio Costa, bom dia, já vejo a sua questão. Então, Ivan, bom dia, aqui o Ivan do Rio Grande do Sul, estou esperando resolver antes de morrer. Todos estamos aguardando o desfecho. Bom dia, o meu processo do TRF3, primeiro grau, está movimentando para o cumprimento de sentença, graças a Deus, que maravilha. Kojak Pereira, que maravilha que o seu processo individual está caminhando para o cumprimento de sentença. É uma situação bem específica, bem peculiar. Torcemos para que, de fato, ele chegue até o final do cumprimento de sentença. Isso que, de certo, provavelmente já houve um trânsito em julgado antes mesmo daquela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de suspender todos os processos. Então, é possível que isso ocorra? Com certeza, porque quando há o trânsito em julgado, ainda que esteja no processo individual, ele vai correr de forma independente. Agora, aqueles que ainda estão aguardando o trânsito em definitivo do seu processo, esses têm que se submeter àquela suspensão nacional de processos. Então, cada caso é um caso, né? Vamos torcer, então, o seu processo já está bem avançado. Lúcio Costa, ouçam o voto de Gilmar, acho que você ouviu o voto do Gilmar em 1º de dezembro de 2022,
Ele fala lá do plano cruzado, debochando dos professores e Fux e Barroso dando força. Eu não tive a oportunidade de ver específicos sobre essa questão dele falar do cruzado. Eles falam tantas coisas, mas se ele fez esse comentário debochando os aposentados, é uma tristeza muito grande, né? É uma tristeza, é uma desconsideração com aqueles que foram os alicerces no passado de toda a nossa sociedade, né? Não deveriam debochar assim, porque eles estão na condição de representantes máximos do Poder Judiciário. Então, o Lúcio Costa, André não pode votar. Ele foi autor da tese de reserva de plenário quando da AGU. Boa questão. Vamos conversar sobre isso. O André Mendonça, como todos sabem, ele veio da Advocacia Geral da União. E a Advocacia Geral da União, o que ela defende? Defende os interesses do Estado, os interesses do governo. Alguns estão levantando essa questão de que ele estaria impedido de julgar o processo da revisão da vida toda, porque ele, em outra oportunidade no passado, ele estava defendendo o INSS. Vejam, em que pese isso tenha uma lógica, um certo raciocínio, ele não vai prosperar ali no julgamento da revisão da vida toda, porque ele passou a ser ministro. Então, a única forma de impedir, de fato, que o voto do ministro André Mendonça seja considerado é que o ministro que o antecedeu tenha analisado e dado seu voto. Isso foi o que aconteceu no julgamento de mérito. O André Mendonça, ele substituiu a vaga do ministro Marco Aurélio. Bem, o ministro Marco Aurélio era o antigo relator do processo da revisão da vida toda, e ele já tinha dado seu voto por escrito antes de se aposentar. E isso foi analisado no plenário, no julgamento da revisão da vida toda, para verificar se de fato o voto do ministro aposentado ele seria conservado, ele seria mantido. E foi decidido ali no plenário que o voto do ministro aposentado ele tem que ser mantido. Só que o julgamento da tese, da matéria, da revisão da vida toda é um momento, é um fato processual. Agora nós estamos analisando os embargos de declaração. O ministro Marco Aurélio ele não pode mais se manifestar em sede de embargos de declaração. Nessa oportunidade, então, o que ocorre? O ministro André Mendonça, ele tem a oportunidade de manifestar, de proclamar o seu voto. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, nesse sentido, André Mendonça, ele vai poder dar o seu voto. Não é o caso do ministro do ministro Flávio Dino, que talvez ele entre e substitua ali a questão da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, ela já deu o seu voto ali nos embargos de declaração. Como ela já deu o seu voto, então o próximo ministro que for o suceder, ele não vai poder votar, porque a ministra Rosa Weber já deu o seu voto, o seu maravilhoso voto nos embargos de declaração, com o melhor cenário possível no quesito modulação de efeitos. Vocês conseguem me compreender? Estou sendo claro aqui para vocês? Vamos dar sequência. Já estamos indo para 22 minutos da nossa live. Vocês estão gostando? Eu sei que o YouTube demora notificá-los aqui desta live, mas vamos conversando, o povo vai entrando, vai se inteirando sobre o que nós estamos falando. É um bate-papo aqui com vocês. Vocês vão me dando a pauta daquilo que a gente vai falar, tudo bem? Deixa eu ver, GLM. Bom dia, o relator poderá ajudar em apressar o presidente do STF pautar esse julgamento? Veja, você está dizendo a sua pergunta é se o ministro Alexandre de Moraes ele pode acelerar ali a pauta de julgamento. Vejam, eles são ministros do STF, pensem, já existe uma animosidade ali entre eles de pensamentos contrários. Então, assim, pela etiqueta da corte, é pouco provável que o ministro diretamente ele pressione outro
para que possa se posicionar sobre algum assunto, inclusive até pressionar o próprio presidente do STF para que possa pautar. Então, eu acho que isso é pouco provável, pouco provável. O que pode ocorrer, num julgamento ou outro, o ministro Alexandre de Moraes, de uma forma sutil, ele lembre a necessidade de analisar esse julgamento, mas de uma forma bem assim, sutil, que não gere uma certa animosidade, que não pressione outro ministro. De outro lado, nós aqui, os advogados da parte, os amigos da corte, nós que estamos conversando, falando praticamente quase todo dia sobre a revisão da vida toda, nós temos um papel muito importante nisso, que é dar voz a esse clamor da parcela dos aposentados e pensionistas, da necessidade de que isso seja pautado o quanto antes ali no primeiro semestre de 2024. Então, nós vamos pressionar, seja enviando e-mails para a própria presidência do STF, ligando, como o doutor Giovanni tem feito, muito bem feito, diga-se de passagem, ligando, pressionando para que o ministro devolva ali o processo para o STF, para o presidente, para que o presidente oportunamente possa pautar, inclusive ligando para o gabinete do presidente, relatando dessa questão da urgência, que já era para ter sido decidido há muito tempo o processo da revisão da vida toda. Então nós temos um papel aqui, enquanto voz dos autores do processo da revisão da vida toda, de desempenhar essa pressão junto ao STF para que paute o julgamento. Essa demora é angustiante, Elizabeth, com certeza.